Números capítulo 13, versículo 33, está escrito assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui nessa passagem, o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles. A promessa tinha sido dada, a aliança havia sido estabelecida, Deus havia libertado o povo do Egito com mão forte e com o braço estendido. Deus havia aberto o Mar Vermelho, provido o maná no deserto e dado para eles água da rocha. Tudo isso para que o povo entrasse na terra prometida. Mas quando 12 homens foram examinar a terra, 10 deles voltaram com um relatório de derrota. Eles perceberam que ali havia gigantes, e isso colocou neles um grande temor. Porque, segundo o relato bíblico, o povo se via como gafanhoto, ou seja, eles se sentiam fracos, impotentes e inferiores aos seus inimigos. Mas eu quero que você entenda algo muito importante aqui. O problema não eram os gigantes, que estavam lá desde o começo. Deus já sabia disso. A promessa de Deus não mudou porque havia gigantes. O problema era a visão que o povo tinha de si mesmo. Eles disseram assim: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Repara como eles dizem, aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. E talvez o mesmo aconteça com você. Pois quando você se vê como gafanhoto, pequeno demais, você age como gafanhoto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui eu posto uma reflexão bíblica. Então, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quando você faz isso, você nos ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a milhares de pessoas. Escreva nos comentários a afirmação de hoje. Declare pela fé o seguinte: eu sou mais que vencedor. Escreva isso e compartilhe também aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos diante de um grande desafio, nós temos a tendência de nos enxergar pequenos, incapazes de alcançar os nossos objetivos. Muitas pessoas fazem planos, traçam metas, mas à medida em que as dificuldades vão surgindo, essas pessoas vão desistindo dos seus sonhos, porque elas começam a olhar para a sua limitação. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Não quem você acha que é, não quem as pessoas dizem quem você é, não o que as circunstâncias dizem que você é, mas quem você é segundo a palavra de Deus. Você consegue responder isso? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito: criou Deus o homem à sua imagem. Você não foi criado à imagem de um gafanhoto, mas à imagem de Deus. E quando você entende isso, você começa a ver as coisas de outra forma. Você não é definido pelas circunstâncias, mas por quem Deus diz que você é. A terra estava ali para ser conquistada. A promessa de Deus tinha sido liberada através de Moisés. Mas as pessoas começaram a se ver tão pequenas que tiveram medo. Elas olharam para as suas limitações e esqueceram de olhar para Deus. E a gente faz isso com muita frequência, não é verdade? Talvez nesse momento você se veja muito pequeno diante de tantas coisas que você quer conquistar ou recuperar na sua vida.
ou até mesmo diante dos desafios que você tem que enfrentar. Talvez você esteja olhando para os gigantes e esquecendo de olhar para Deus. Mas eu quero dizer que Deus está com você, meu irmão, minha irmã. E mais do que isso, Deus está em você. Se você é filho de Deus, você tem uma nova natureza, uma nova identidade, um novo propósito. Quando nós olhamos para a nossa incapacidade, os nossos sonhos se tornam inatingíveis, impossíveis de serem alcançados. Mas quando nós olhamos do jeito certo, quando nós olhamos para Deus, quando olhamos para quem nós somos em Cristo, tudo se torna possível. Mas ali, entre aqueles 12, havia 2 homens que conheciam o Deus a quem eles serviam e que por isso tiveram um olhar diferente sobre aquela situação. Josué e Calebe disseram o seguinte: a terra que nós fomos espiar é boa. Se Deus se agradar de nós, Ele nos fará conquistar essa terra. Apenas devemos ser obedientes a Deus. E então eles disseram algo extraordinário. Se vocês se enxergam como gafanhotos, nós enxergamos aqueles gigantes como nosso alimento, como nosso pão. Você entende isso? Os gigantes não eram ameaça, eram oportunidade na visão de Josué e Calebe. Eles não eram obstáculo, eles eram um testemunho. Eram para alimentá-los, fortalecê-los, engrandecê-los. E sabe por quê Josué e Calebe pensavam assim? Porque eles não se viam como gafanhotos, mas eles se viam como filhos de Deus, herdeiros da promessa e vencedores. A maneira como você se vê pode determinar o seu sucesso. Aqueles que se viam fracos e impotentes nem entraram na terra, morreram no deserto, vagaram por 40 anos e nunca viram a promessa se cumprir. Porque a visão que eles tinham de si mesmos determinou o destino deles. Mas Josué e Calebe entraram, conquistaram e venceram, porque a visão que eles tinham de si mesmos era diferente. Eles não olhavam para suas fraquezas, para suas limitações, mas eles olhavam para Deus. E essa é a diferença entre a velha e a nova natureza. A velha natureza olha para si, para as limitações, para os gigantes. A nova natureza olha para Deus, para as promessas, para a vitória. Satanás quer que nos vejamos como pessoas derrotadas, desamparadas, largadas nesse mundo, ou como pobres coitados que não têm nenhum recurso. Ele quer que você se veja como um gafanhoto, porque quando você se vê assim, quando você age assim, você vive dessa maneira. Mas eu quero te dizer a maneira como Deus te vê. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ela diz que 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar para nós. E essas não são apenas palavras bonitas ou promessas vazias. Essas são verdades sobre quem você é em Cristo. Porque quando você está em Cristo, você não é mais definido pelo que você faz, mas pelo que Cristo já fez. Você não é visto por Deus pelos seus pecados, mas pela justiça de Cristo. Não pelas suas fraquezas, mas pelo poder de Cristo. Isso é o que chamamos de justificação. Você foi declarado justo, não porque você é perfeito, mas porque Cristo é perfeito. E a justiça dele foi imputada a você, creditada na sua conta, para você entender, colocada sobre você. E agora você está em um processo de santificação, sendo transformado
a imagem e semelhança de Deus, a imagem de Cristo, dia após dia, glória em glória, de fé em fé, tornando-se cada vez mais parecido com Jesus. Mas a sua identidade não muda, a sua posição não muda. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é mais que vencedor. Você é templo do Espírito Santo. Você é luz do mundo e sal da terra. Então, pare de se ver como gafanhoto, como derrotado, como incapaz, porque essa não é a verdade sobre você. Não é a realidade sobre a sua vida. Não é a identidade que Deus te deu. Mude a visão sobre você mesmo. Veja-se como Deus te vê. Se enxergue como filho, como vencedor, como mais que conquistador. Porque quando você muda a visão sobre você mesmo, você muda a sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muitos são os desafios que são colocados diante de nós, em relação a tantas coisas e tantas áreas da nossa vida. E muitos desses desafios nos trazem medo e incerteza. Por isso eu te peço que o Senhor faça que nós nos enxerguemos da maneira correta, assim como o Senhor nos vê. Porque o diabo quer que nos vejamos como fracos e derrotados, mas sabemos que o Senhor nos vê como vitoriosos e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh meu Deus, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, por aqueles que se veem como gafanhotos, por esse irmão e por essa irmã que estão olhando para os gigantes e esquecendo de olhar para ti, por aqueles que olham para as suas limitações e se esquecem de olhar para o teu poder. Pai amado e querido, abre os olhos dessas pessoas, mostra a elas quem elas são em Cristo, mostra que elas foram criadas à tua imagem e semelhança, que elas são mais que vencedoras, que elas são filhas do Rei, que a tua palavra esteja em nosso coração e nos nossos lábios, para que nós possamos ser vitoriosos em tudo aquilo que formos empreender. E ainda que gigantes se coloquem no nosso caminho, que eles sirvam para o nosso alimento, que eles sejam apenas para enriquecer o nosso testemunho de vitória. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando gigantes na sua vida financeira, por aqueles que enfrentam gigantes de enfermidades, por aqueles que enfrentam gigantes nos seus relacionamentos e que estão lidando com os gigantes emocionais, internos. Que eles vejam esses gigantes não como ameaças, mas como oportunidades de ver o teu amor se manifestar. Que o Senhor nos conceda graça, unção, sabedoria e discernimento para derrotar todos esses gigantes. Que o Senhor nos conceda fé para crer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que o Senhor nos encha de coragem para entrar na terra prometida, mesmo que haja gigantes nela. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Confirma essa declaração, Pai. Mostra a essas pessoas que isso não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade sobre quem elas são em Ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Mude a visão sobre você mesmo. Se enxergue da maneira correta, como Deus te vê. Porque quando você muda a sua visão, você muda a sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa mudar a visão sobre si mesmo.
Alguém que está se vendo pequeno ou pequena demais. Alguém que precisa saber que é mais que vencedor. Mande essa mensagem lá nos seus grupos, grupo da igreja, grupo de oração, grupo da família. E se você quer começar esse ano do jeito certo, no centro da vontade de Deus, eu quero te convidar para adquirir o livro e-book Minuto com Deus Devocional. Uma palavra para cada dia do ano. São 365 mensagens devocionais para você ter um momento especial e profundo com Deus todos os dias. Por apenas R$ 9,90. O link para você adquirir está no comentário fixado. Você adquire agora e já recebe no seu e-mail. E você começa esse ano da maneira certa, com mais intimidade com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que envie trabalhadores para essa grande colheita. Senhor, meu Deus e Pai, nosso pastor amado, nós te agradecemos, Senhor, porque em tua infinita compaixão, o Senhor nos viu quando nós andávamos perdidos e desgarrados. Nós sabemos que sem ti, nós somos como ovelhas sem pastor, andando por esse mundo sem rumo e sem direção. Mas por causa da tua misericórdia, o Senhor enviou Jesus, o bom pastor, para nos guiar, nos proteger, cuidar de nós e nos dar acesso ao caminho da salvação. Eu peço que o teu Espírito Santo continue nos dirigindo pelos caminhos certos. Não nos deixe desviar para os atalhos da vida, mas que possamos sempre seguir em tua presença, que possamos confiar no Senhor como nosso pastor, porque assim nada nos faltará. Que nos tempos de dificuldades, de incertezas, nós possamos nos lembrar de nos achegar a Ti, para que o Senhor nos conduza a águas tranquilas e restaure a nossa alma. Senhor meu Deus, diante dessa palavra, eu oro para que mais trabalhadores sejam levantados para cuidar das tuas ovelhas. A seara é grande e muitos ainda estão perdidos e sem direção. Que o Senhor possa usar a vida dessa irmã que está me ouvindo, desse irmão, como instrumentos em tuas mãos. Que o Senhor levante essa pessoa como pastor, como pastora, e que ela possa ajudar a guiar outros, a cuidar e amar aqueles que precisam ser cuidados e amados, assim como Cristo nos ensinou. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor conceda a cura para aqueles que estão enfermos, que o Senhor dê oportunidades para aqueles que precisam trabalhar, que o Senhor restaure esse casamento, esse relacionamento, que o Senhor dê recursos a essa família para que ela possa vencer essa semana. Ó Deus, eu creio que a chegada de uma nova estação marca também o início de um novo ciclo, de um novo tempo, de um tempo favorável para o teu povo. Que o Senhor confirme isso no coração de cada um e que amanhã seja um dia de bênçãos, de vitória, de milagre, de cura. Em nome de Jesus, que a tua paz seja um muro ao nosso redor e que o teu amor nos envolva por completo, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada com firmeza, com determinação
e com coragem. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável,
uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui. Para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará, dentro dessa pessoa, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos. E glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador. Eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus.
Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.